Eu nunca acreditei em fantasmas, até passar uma noite no cemitério de Hollow Creek, uma pequena cidade esquecida no interior do estado da Virgínia. Diziam que o lugar era amaldiçoado desde o século XIX, quando um incêndio destruiu a antiga igreja ao lado do cemitério, matando dezenas de pessoas que buscavam abrigo lá. Os corpos nunca foram retirados, apenas cobertos por terra e cruzes improvisadas. Era uma madrugada fria de outubro. Eu e 2 amigos, Mike e Sarah, fomos até lá apenas por curiosidade. Queríamos gravar um vídeo para o canal e provar que todas aquelas histórias eram só lendas. Levamos lanternas, câmeras e um gravador de som. Assim que cruzamos o portão de ferro, o vento pareceu soprar mais forte, arrastando folhas secas por entre as lápides rachadas. No início, tudo estava silencioso demais. Nenhum som de grilo, nenhum farfalhar de árvores. Era como se o cemitério inteiro prendesse a respiração. De repente, o gravador começou a captar sussurros, vozes baixas, incompreensíveis, misturadas com o som de passos na terra. Mike riu, dizendo que devia ser o vento, mas quando ele levantou a lanterna, algo passou atrás dele, uma sombra alta, curvada, que desapareceu entre as lápides. Sarah começou a chorar. A câmera dela gravou um instante em que uma das cruzes de ferro caiu sozinha, sem ninguém por perto. Corremos em direção à saída, mas o portão estava trancado por dentro, como se alguém o tivesse fechado. Foi então que ouvimos um som vindo da antiga igreja, um sino quebrado tocando sozinho, repetindo um toque arrastado, metálico, ecoando pela madrugada. As luzes das lanternas piscavam sem parar. Entre os clarões, vi algo se mover sobre as sepulturas, figuras pálidas, com rostos queimados, olhando diretamente para nós. Quando uma delas abriu a boca, um grito abafado e rouco encheu o ar, e tudo ficou escuro. Acordei horas depois, já de manhã, no gramado do lado de fora. Sarah e Mike nunca foram encontrados. A polícia disse que deviam ter fugido na confusão, mas às vezes, quando o vento sopra vindo do leste, o sino da velha igreja de Hollow Creek volta a tocar e o eco traz, por alguns segundos, os mesmos gritos da noite em que entramos lá. Depois daquela noite, eu jurei nunca mais voltar a Hollow Creek, mas a culpa e o medo me consumiam. As pessoas da cidade começaram a dizer que viram 2 figuras andando pelo cemitério à noite. Uma mulher e um homem pálidos, com as roupas queimadas. Sarah e Mike, durante semanas eu não consegui dormir. Sonhava com eles chamando meu nome, pedindo ajuda. No sonho, o sino da igreja tocava e uma névoa cinza cobria tudo. Então, numa madrugada chuvosa, recebi uma mensagem de número desconhecido. Volte, você esqueceu algo. Era a voz de Sarah, distorcida, metálica. Eu não devia ter ido, mas algo dentro de mim me puxava de volta. Voltei ao cemitério com um gravador e uma lanterna. O portão estava entreaberto, como se alguém me esperasse. O ar era pesado e o chão coberto por uma névoa baixa. Caminhei até a velha igreja. Agora só restavam paredes queimadas e o sino pendendo por um fio de ferro. De repente, o gravador ligou sozinho e começou a reproduzir vozes familiares. Era Mike. Não devíamos ter vindo. Ele está acordando. Antes que eu pudesse reagir, ouvi passos atrás de mim. Lentamente, virei a lanterna e vi Sarah, mas não era mais ela. Seu rosto estava queimado, os olhos completamente pretos, e ela sorria com um corte profundo na bochecha. Você voltou. Agora, todos nós podemos descansar. Atras. Dezenas de sombras começaram a surgir entre as lápides, os mortos do incêndio. Alguns ainda seguravam pedaços de velas derretidas. Outros tinham os olhos vazios, mas todos murmuravam o mesmo nome: Elias Harper. Descobri depois que esse era o nome do antigo pastor da igreja, que havia trancado as portas durante o incêndio para purificar as almas pecadoras. Ele morreu queimado junto com todos, e seu corpo nunca foi achado. O sino tocou mais uma vez 3 badaladas, e o chão
tremeu. O portão de ferro se fechou sozinho. As sombras começaram a se aproximar. E Sarah estendeu a mão, me pedindo para ficar. Senti o ar gelar, o chão se abrir, e a última coisa que vi foi o reflexo do fogo nas lápides. Dizem que, desde então, toda pessoa que entra em Hollow Creek desaparece na terceira badalada do sino. O portão ainda está lá, enferrujado, mas quem chega perto jura ouvir, ao longe, uma voz sussurrando: "Volte, você esqueceu algo." Ninguém nunca conseguiu explicar o que aconteceu comigo naquela noite. Quando acordei, estava deitado entre as ruínas da antiga igreja de Hollow Creek, coberto de fuligem e cinzas. O cemitério estava silencioso, como se nada tivesse acontecido. Mas havia algo diferente. O sino não estava mais no alto da torre, e sim no chão partido ao meio, com uma marca de mão gravada na ferrugem. Tentei sair dali, mas o portão de ferro simplesmente desaparecera. Havia uma trilha de velas acesas que levavam até uma cripta no fundo do cemitério. Um som grave ecoava de lá de dentro. Uma voz masculina, rouca, repetindo palavras em latim. Desci os degraus, e o ar ficou mais frio a cada passo. No fundo da cripta, vi um altar antigo, coberto de cinzas e sangue seco. Atrás dele, uma figura vestida com restos queimados de batina olhava para mim. O rosto estava desfigurado, metade carne, metade carvão. "Você ouviu o sino. Agora pertence a mim." Era Elias Harper, o pastor que havia amaldiçoado aquele lugar. Ele contou que, durante o incêndio, tentou purificar as almas da aldeia, trancando todos dentro da igreja, acreditando que o fogo os libertaria do pecado. Mas a maldição o prendeu entre os mundos, e ele só seria libertado quando outra alma tomasse seu lugar. De repente, vi Mike e Sarah surgirem atrás dele, como sombras. Os olhos deles imploravam por ajuda. Harper levantou a mão, e as velas ao redor se apagaram. Senti algo me puxar para trás, como se mãos invisíveis me arrastassem em direção ao altar. "Ofereça teu nome, e eu liberto os outros." Meu coração batia tão forte que mal conseguia respirar. Então, no meio da escuridão, ouvi a voz de Sarah agora suave, como antes de tudo acontecer. "Vá embora. Não olhe para trás." Com toda a força que me restava, corri. O chão tremia, as paredes gritavam, e o som do sino soou pela última vez, uma única badalada que ecoou por toda a floresta. Quando olhei para trás, a cripta havia desaparecido. O cemitério estava vazio, apenas cruzes quebradas e névoa cobrindo o solo. Fui encontrado horas depois por um policial da cidade vizinha, em estado de choque. Ninguém acreditou em mim, é claro. Mas às vezes, quando o vento sopra de Hollow Creek, dá para ouvir um sino tocando ao longe, e uma voz sussurrando meu nome. E nas noites de lua cheia, se alguém deixar uma vela acesa perto do portão, 3 sombras aparecem, um homem e 2 jovens, como se estivessem esperando que outro curioso volte para completar o ritual. Porque o cemitério de Hollow Creek nunca descansa, ele apenas espera.